Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer uma síntese, um resuminho falado da aula passada, tá? O tema da aula passada foi esse aqui, processo da independência do Brasil. Vamos começar a entender primeiramente isso daqui, Por que processo da independência, professor? Porque a independência do Brasil, quando a gente fala que ela aconteceu de forma processual, é que ela aconteceu aos poucos, tá, gente? Não aconteceu, então, da noite para o dia, tá? Ela foi acontecendo aos poucos. Então, o que a gente vai tentar entender nessa aula, o objetivo aqui desse resumo que eu vou fazer para vocês, nesse método artesanal aqui, é fazer com que vocês compreendam esse processo, né? Como o Brasil, aos poucos, foi se libertando de Portugal. Aí alguém pode perguntar, se libertando de Portugal, Brasil? Professor, se libertando de Portugal, professor? Exatamente, gente. Como vocês já devem ter estudado lá no sexto, no sétimo ano, em 1500 Portugal chegou aqui, né? Chegou aqui nessas terras e dominou o Brasil. Dominou o Brasil até 1822, por 322 anos. 322 anos. Portugal dominou o Brasil para quê, professor? Dominou o Brasil porque queria as riquezas que havia aqui, né, galera? Queria o pau-brasil, queria o açúcar, queria o ouro, né? E nesse sentido, então, só arrumando aqui, o Brasil acaba virando uma colônia de Portugal. O que significa ser colônia de Portugal, professor? O Brasil era como se fosse uma propriedade, gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala em independência do Brasil. Por que independência, professor? É porque por 322 anos, quando os portugueses chegaram aqui em 1500 até 1822, o Brasil virou uma propriedade de Portugal. Em algum momento depois, o Brasil acaba se libertando de Portugal. O nosso objetivo aqui é compreender como foi esse processo de libertação, tá? E para a gente começando aqui, falando um pouco, né? O que será que significa independência, né, gente? Independência, é ser livre, né? É você poder tomar suas próprias decisões. Isso é independência. Isso serve para uma nação, serve para as pessoas também, né? Uma pessoa livre, uma pessoa independente é aquela pessoa que pode tomar suas próprias decisões, seus próprios pensamentos, suas próprias convicções. Um país independente é a mesma coisa, aquele que pode tomar as suas decisões sem depender de outro, né? E então independência nesse sentido. Agora, aqui tem uma outra questãozinha, galerinha, algum ideal inspirou a independência? Olha aqui, é um resuminho, eu nem coloquei o chapeuzinho aqui na independência. Algum ideal inspirou a independência do Brasil, professor? Né? Vocês se lembram, lá no começo do ano que a gente estudou uma coisa chamada iluminismo, lá na França, havia os iluministas que falavam em liberdade, igualdade e fraternidade, lembra? Que eles falavam em liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês lembram disso? Pois bem, muitas pessoas aqui do Brasil, ou muitos franceses vinham lá da França aqui para o Brasil e traziam essas ideias aqui. Pessoal, hoje em dia é muito fácil você falar assim, eu quero ser livre e tal, mas naquele tempo pensar em independência era um conceito complicado na cabeça das pessoas. Então, o iluminismo não ficou preso lá na França, ele influenciou bastante aqui a cabeça das pessoas para lutarem pela independência do país. Tá bom? Então, a independência do Brasil foi um processo, como eu falei para vocês, ela aconteceu aos poucos, né? E aqui no Brasil, alguns movimentos tentaram libertar o Brasil antes. Por exemplo, a Inconfidência Mineira lá de 1789. Eu até mandei no roteiro de atividade para vocês uma atividade falando sobre Tiradentes, né? É o movimento de Tiradentes, lá em Minas Gerais. Então tentaram um movimento lá para libertar o Brasil de Portugal, mas infelizmente não rolou, não deu certo e tal. O príncipe português acabou descobrindo, a rainha portuguesa, melhor dizendo, né? Acabou descobrindo e o movimento então foi suprimido, mas significa então que a independência do Brasil foi acontecendo aos poucos. Lá em 1789 já tinha gente querendo a independência aqui. Tudo bem? Mas a independência mesmo, gente, ela vai começar a acontecer aqui, Isso aqui foi tema da aula lá do Centro de Mídias,
quando a família real portuguesa veio para o Brasil no ano de 1808, volto a repetir. Mas o processo de independência do Brasil mesmo vai começar a partir de 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. O que é a família real portuguesa, professor? O que é isso? Gente, a família real portuguesa era a rainha portuguesa Maria I, o príncipe português Dom João VI, né, que estava governando, porque sua mãe, a rainha, estava doente, e mais de 15 mil nobres. E essa galera veio toda aqui para o Brasil. Por quê? Porque eles estavam fugindo de Napoleão Bonaparte, né? O governante francês que estava invadindo toda a Europa. Então ele ameaçou invadir Portugal. O que a família real fez? Cascou fora. Veio embora aqui para o Brasil, porque o Brasil era só colônia, então eles vieram para cá, né? Uma família real enorme. Até então, galera, lembre-se bem, o Brasil era chamado de América Portuguesa, não era um país livre, né? E quando a família real chegou aqui, príncipe Dom João, o que muda, gente, na verdade? O que muda é que quando eles chegam aqui, a mudança é essa, ó. O príncipe Dom João, olha aqui, ele vai governar o Brasil agora de dentro do próprio Brasil, né? Mas o que tem isso a ver, professor? Eles vieram para cá, antes ele governava lá de Portugal? Sim, antes ele governava lá de Portugal, e depois ele veio para cá com a família real inteira e começou a governar aqui de dentro. E o que isso tem a ver, professor? Tem a ver, sim, que ele vai tomar algumas medidas que ele nem esperava e que vai acabar levando o Brasil a se libertar de Portugal. O próprio Dom João, vou escrever aqui novamente, Dom João VI, era o príncipe português. Ok? Deixa eu fazer uma magiquinha aqui para pegar um outro papelzinho. Então, como eu disse para vocês, quando a família real veio para cá, fugida de Napoleão Bonaparte, família real, volto a repetir, Dom João VI, sua mãe, a rainha, seus irmãos e mais uns 15 mil nobres. Essa galera veio morar tudo no Rio de Janeiro. E o que muda? Dom João VI, né, por conta da sua mãe estar doente, vai começar a comandar o Brasil de dentro do próprio Brasil. O Brasil que ainda nem se chamava Brasil, né, gente? Se falava América Portuguesa. Por quê? Porque pertencia a Portugal, sacaram? E Dom João VI, ele criou uma série de coisas até que fez o Brasil se modernizar, né? Ele criou bibliotecas, coisa que não havia, o famoso Jardim Botânico lá do Rio de Janeiro, ele criou o Banco do Brasil, né? Mas só que ele tomou uma medida, porque assim, naquela época Portugal era muito amigo da Inglaterra, né? Ele tomou uma medida que talvez nem ele esperasse, presta bem atenção aqui, ó. Talvez nem ele esperasse, mas ele tomou uma medida que acabou fazendo com que aos poucos o Brasil fosse se libertando de Portugal. Em 1808, gente, Dom João fez isso daqui, ó. Ele permitiu a abertura dos portos. O que é porto, professor? Porto, gente, é onde ancora os navios para trazer e levar mercadorias. Até 1808, presta bem atenção, só podia ancorar navios portugueses no Brasil para trazer mercadorias e levar. Mas quando Dom João, e ele não esperava que isso ia acontecer, quando Dom João abre os portos, ele também libera o comércio do Brasil. Ele falava que queria liberar para a Inglaterra, que era amiga de Portugal e tudo, mas outros países também se aproveitaram. Vocês compreendem? Então, ó, presta bem atenção. Até 1808, só Portugal podia chegar no Brasil, ancorar seus navios nos portos e dali descarregar mercadorias e levar. Quando Dom João VI, príncipe português, o governante português, permite a abertura dos portos para a Inglaterra, né, que era amiga de Portugal, outros países também se aproveitam.
E começam a chegar aqui também e trazer mercadorias. E aí, quando o comércio fica liberado, porque liberar os portos significava liberar o comércio. É nesse momento, então em 1808, com a liberação do comércio, com a abertura dos portos, que o Brasil começa lentamente a se libertar do domínio português. Por quê? Porque daí não era só Portugal que comercializava com o Brasil, outros países também, vocês entendem? Então, é nesse ano de 1808 que a gente tem o início da independência, o comecinho, né? Porque ela mesmo, a liberdade mesmo, a independência mesmo, ela só vai se concretizar aqui, ó, no ano de 1822. Mas então guardem isso, é no ano de 1828, desculpa, gente, é no ano de 1808, quando Dom João abre os portos. Naturalmente, com a abertura dos portos, o comércio é liberado no Brasil, é que o Brasil vai se tornando livre e acaba se tornando definitivamente livre em 1822, né? Que deve ser tema das próximas aulas, tá bom, galera? Esse é o resuminho que eu gostaria de fazer para vocês, espero que ajude vocês a compreender e qualquer coisa vocês têm que me perguntar. Falou? Esse método extremamente revolucionário aqui, ó, pré-histórico, da canetinha aqui, como se fosse uma lousa, tá bom? Abração a todos vocês.